E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Isso, essa aqui é a nossa terceira aula. E na terceira aula, galerinha, nós vamos perpassar pela aula 1 e a aula 2. Isso mesmo. Professor, lá na aula 1 e na aula 2, nós estamos falando sobre níveis de organização, tanto do corpo, né, isso, como o organismo ele se estabelece, né, a relação dos órgãos, as suas funções e a sua interação. E depois, na aula 2, nós falamos sobre a organização dos seres vivos enquanto organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Na aula 3, nós vamos perpassar por cada um deles. Primeiramente, nós vamos falar como ocorre esse processo de organização do organismo em relação aos nutrientes. Então dá uma olhada lá na tela, meus amores. Olha aí, ó, ciências do 8º ano. E hoje, vamos ver a importância. Vamos falar sobre carboidratos, nutrição. E para essa aula, vamos ver uma introdução sobre o que são os carboidratos, do que eles se constituem, as características gerais dos carboidratos, classificação e the very important them, funções biológicas, né? Aonde encontramos esses carboidratos? Aqui, galerinha, primeiro, características gerais. Os carboidratos são conhecidos como glicídios ou açúcares. Isso mesmo. São moléculas abundantes na natureza. São compostos, né? Quer dizer, são constituídos por hidrogênio, oxigênio e carbono. Aqui, Putinho. Viu só? Primeiramente, já falamos sobre, então, os átomos. Carboidrato, galerinha, claro, né? Os carboidratos, eles nos trazem o quê? Energia para que possamos fazer todas as nossas atividades diárias. Respirar, andar, pensar, raciocinar, fazer as nossas atividades, né? Atividades físicas. Então, para você poder se abaixar, contrair o músculo, exercitar, precisamos de energia. E aí, como a gente falou sobre a organização dos seres vivos, a organização de todos os componentes, falamos das moléculas, dos átomos, quer dizer, né? Primeiro vem os átomos, depois vem as moléculas. E todo carboidrato, ele é formado principalmente por 3. Claro que tem as suas peculiaridades. Dá uma olhadinha lá na tela. Eles são formados, compostos por hidrogênio, oxigênio e o carbono, que é encontrado aí na natureza, galerinha. E a principal função, como o tio falou, energia. O carboidrato dá a energia que precisamos. Só para adiantar para vocês, viu? Toda a energia que nós consumimos é forma em ATP. Lembra? Isso, lá no seu livro didático, lá você vai encontrar que tudo que a gente come, galera, se forma em uma molécula, porque no nosso corpo, ele reconhece essa energia que nós tiramos do açúcar, do sorvete, do arroz, do feijão, do pão, do macarrão, é transformado na nossa digestão em ATP. É uma molécula, olha aí, ó, palavra molécula, que é formada por átomos. E desta molécula de ATP é retirada a energia para as células fazerem as suas funções. Como assim as funções, professor? O coração bater para bombear o sangue. O sangue, que tem várias outras células que nós vamos ver, vai precisar de energia para mandar o quê? Distribuir o quê, professor? O oxigênio que o pulmão captou, quando nós respiramos, para o sangue
distribuir, quando o coração bate, todos os nutrientes que o estômago, que começou a digestão na boca, nutrir nosso corpo. Para que os rins funcionem, para poder tirar o excesso. E também excesso, a água, né? Quando a gente come o arroz, o arroz foi hidratado, tem água lá no arroz. Quando a gente, impurezas, como assim impurezas, professor? Uai, quando você toma aí um suco, um refrigerante, a sua urina não sai mais amarelada, então todos esses conservantes saem na urina. Então o sangue ele filtra e elimina as impurezas. Então com isso, o rim precisa de quê? Energia para funcionar. Então os carboidratos é a fonte da onde nós conseguimos a nossa energia para o funcionamento dos órgãos que constituem o nosso sistema, que faz então esse organismo funcionar. Dá uma olhada lá, meus queridos. Ei, professor, e também tem essas associações. Os carboidratos, eles têm associações com proteínas que formam principalmente, né, são as constituições aí, ó, dos seres vivos. Então, como é que nós podemos classificar os carboidratos? Os carboidratos são classificados em monossacarídeos e disacarídeos. Monossacarídeo. Nós temos pentose. Quais delas, professor? Temos a ribose e a desoxirribose. Um monossacarídeo, o carboidrato monossacarídeo, ele tem esse papel biológico aí, ó, a ribose, matéria-prima para a fabricação dos ácidos nucleicos, o nosso RNA. Desoxirribose, matéria-prima para a fabricação do ácido nucleico DNA. Já os disacarídeos, prof, são formados pelo quê? Os disacarídeos são formados por 3. Primeiro, a sacarose. Segundo, a lactose. Terceiro, a maltose. Lembrando, hein, meus queridos? Sacarose. Mudar de cor. Mais um. Sacarose. Ela é formada por uma glicose junto com uma frutose. Papel biológico. Professor, o que é papel biológico? Que é a função no nosso organismo. Produção de energia. Ó. E onde nós encontramos a sacarose? Encontramos, pessoal, na cana-de-açúcar, na beterraba, lactose. Batatas, lactose, glicose e galactose. A glicose mais a galactose formam a lactose. Papel energético. E onde a gente encontra? Leite, derivados do leite também. Tá? É óbvio, se encontra no leite, tu vai encontrar no derivado do leite. E a maltose? Glicose mais glicose. Várias moléculas de glicose, que é açúcar, galera, tem um papel muito importante energético. Onde a gente encontra? São encontrados em alguns vegetais, provém também da digestão, né, do amido, que ocorre no tubo digestivo. A gente vai ver isso mais lá para frente. E temos a classificação monos, di e polissacarídeo. Especificamente, professor, monossacarídeo. Aí, ó. Nós vimos que os monossacarídeos são compostos de estrutura de pentose que constituem determinadas matérias. Então, o monossacarídeo, classificado como pentose, que é a ribose e a desoxirribose, são constituídos aí do nosso material genético. Perfeito, galerinha? E esse material genético que vai formar todas aquelas moléculas, aquelas estruturas que vão dar origem a quem, professor? Aqui, pessoal. Quando você está aí se exercitando, né? Se desenvolvendo, exemplo, as crianças comem,
não é isso? E quando ela come, ela tem energia. E as suas células estão se desenvolvendo, começa a desenvolver massa muscular. Por isso que os meninos e as meninas vão crescendo e vão aumentando de tamanho. Não só a altura, mas também quantidade de células. Então, quando as nossas células se dividem, fazem mitoses sucessivas, o que acontece, professor? O material genético é produzido para fazer as nossas fibras musculares. Então, as células se dividem por mitose, aumentando a quantidade de tecido. Então, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo. Então, quando você aí, também está fazendo exercício físico, não é isso? Vai aumentando a massa muscular. E de onde as células tiram essa energia para produzir? Dos monossacarídeos. Você come, aí dos carboidratos, os monossacarídeos DNA e RNA vão produzindo mais células, e essas células são constituídas de quê? Organelas, e essas organelas vão começar a fazer as funções. Então, tanto o DNA como o RNA, que são moléculas do nosso material genético, quando as células se dividem, eles vão tirando energia dos carboidratos que nós comemos para a produção do nosso desenvolvimento, ok? Lá na tela, queridos. Vai dar a constituição aí, do carbono, a estrutura molecular. São de 3 a 5 carbonos, que são exemplos: glicose, frutose e galactose. A material que vai ser realizado, estrutura de DNA e RNA. E os disacarídeos, professor? Disacarídeos, pessoal, são estruturas formadas por 2 moléculas de monossacarídeo. Então, lembra? Glicose é um monossacarídeo, frutose é um monossacarídeo. Quando se juntam essas duas, formam a sacarose. Então, a sacarose ela é constituída por 2 monossacarídeos. Por isso que ela é considerada um disacarídeo. Glicose com galactose forma uma lactose. E glicose com glicose, maltose. Composição, né? Vai compor o cristalino, solúveis, exemplo, sacarose, lactose e maltose. Encontrada onde, professor? Essas estruturas são encontradas também, né? Na alimentação, função, professor, propor, fornecer energia, também de origem animal ou de origem vegetal. Então aqui, galerinha, em resumo, os carboidratos que nós comemos lá, batata frita, chocolate, marshmallow, iogurte, todos esses têm carboidratos, o arroz, o macarrão, da onde nós tiramos a energia para o desenvolvimento do nosso corpo. Aqui, então, em resumo, nós vimos aí a classificação dos carboidratos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos, pentoses e hexoses, que vão dar origem, né, à distribuição lá da nossa estrutura molecular do RNA e do DNA. Exemplo lá na frutose, galactose e glicose. Disacarídeos. Os disacarídeos são quando nós temos reagrupações, organização de quem, professor? Dos monossacarídeos, que vão formar, então, os disacarídeos: sacarose, lactose e maltose. E os polissacarídeos, meus queridos, são estrutura com características genéticas ou energéticas de vários disacarídeos. Exemplo aí, a estrutura, né, que a gente encontra também tanto na celulose como na quitina.
tá bom? E também energético através do amido e glicogênio. Em um parâmetro geral das funções dos polissacarídeos, nós temos aí, ó, o glicogênio, o amido, a celulose, quitina e aí, ó, o ácido hialurônico. Quando nós temos o glicogênio, função e fonte energético, açúcar de reserva energético de animais e fungos. Amido, açúcar de reserva energética de vegetais e algas. Celulose, função estrutural, compõe a parede celular das células vegetais e algumas algas. E função estrutural, professor, que compõe a parede das células de fungo e do exoesqueleto de artrópodes, quitina. Gente, aqui nesta, os artrópodes, são todos aqueles seres vivos ali, ó, como caranguejo, tá? Como as aranhas. Ácido hialurônico, função estrutural, que dá aquele cimento da célula, nas nossas células de origem animais, né, de origem animal, que vão dar a estrutura para que possa ser constituída na sua função de agrupamento. Aqui, galerinha, todas essas funções, essas estruturas, essas moléculas que constituem, nós tiramos da onde? Dos carboidratos, que vão auxiliar o processo de desenvolvimento do ser humano, pois vai possibilitar fornecer a energia necessária dentro do nosso desenvolvimento através da nossa alimentação. Lembra? Fonte que nós temos dos carboidratos, que são arroz, macarrão, feijão, lá, batata frita que você come aí e vai auxiliar no nosso desenvolvimento, ok? Dá uma olhada lá na tela, meus amores. Aí, ó, vamos fazer algum exercício para fixar? Daí, ó, primeira atividade. Há substâncias que se destinam a fornecer energia, além de ser responsáveis pela rigidez de certos tecidos, exemplo aqui, quitina, sendo mais abundantes nos vegetais, são os sintetizados no processo de... Gente, em relação aqui, é para você preencher os espaços, ok? Então, vamos lá. As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundante nos vegetais, primeiro, professor, lipídios, caberia aqui, ó, lipídios, nessa primeira. Só que lipídios, ele vai dar energia? Vai, mas ele não tem esse papel também de dar certa rigidez. Então, lipídios cai fora, onde tiver lipídios, tá bom? Ácidos nucleicos, galerinha, também não vai ser. Por quê, prof? Porque os ácidos nucleicos vão receber essa energia, né, para o desenvolvimento e também para a sua constituição. Dentre todas as alternativas que nós temos aí, ó, a única que cabe são os carboidratos, aqui na primeira, e sintetizam no processo de vegetais, que é a fotossíntese. Aqui, galera, lembra, muitos carboidratos, aqui pro tio, muitos carboidratos também nós absorvemos de células de origem vegetais, quando nós nos nutrimos de vegetais para tirar essa energia também, para constituir o nosso desenvolvimento, ok? Também segue para vocês uma lista de atividades para vocês fixarem melhor o que nós vimos hoje sobre carboidratos. Galera, fico por aqui, daqui a pouco a gente volta. Tchau!